Quero saudar os irmãos com a graça e a paz e o amor do nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer uma perguntinha aqui aos irmãos. Na verdade, não é uma pergunta. Vocês querem mais um motivo para estar aqui hoje adorando o Senhor? O tema da mensagem é o louvor que foi entoado aqui, a vinda de Jesus. Por que eu falei mais uma oportunidade, mais esse momento de você estar aqui? Porque eu sei que a misericórdia do Senhor é a causa da gente estar aqui. Então hoje é mais um motivo da gente estar aqui, porque o hino que foi entoado é um hino maravilhoso, que fala sobre vencendo, vem Jesus. E literalmente isso aqui é o que a gente vai estar falando hoje para os corações dos irmãos, e espero que edifique a vida de vocês, assim como já está edificando a minha vida desde 4 quartas-feiras atrás, que era para estar aqui, mas hoje aprovei o Senhor estar aqui. Então, quero pedir ajuda da Natália, colocar o texto o texto que vai ficar aqui na tela fixo, que eu gosto sempre de trazer isso para reflexão, Mateus 26, 41, não é o texto que a gente vai trabalhar, mas você vai imaginar esse texto como é importante para a nossa pregação de hoje. Mas a nossa pregação vai estar em Marcos 13. Marcos capítulo 13. A versão que eu estarei lendo aqui é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Vou ler aqui então, tá? Marcos 13, no 32. Lá para o finalzinho, né? 32 a 37. Marcos 13, 32 a 37. E diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e a mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo pela manhã, para que, vindo o improviso, não vos ache dormindo. E essas coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Só repetir essa última parte aqui importante, que Jesus fala. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Tema da nossa mensagem: vigiai e orai, ou vigilância e oração. Irmãos, Marcos, Lucas e Mateus também têm essa mensagem. Eu, lendo assim, achei edificante a gente ministrar aqui sobre Marcos por causa de algumas situações que a gente vai trabalhar hoje. E falando sobre a vinda de Jesus, nesse aspecto de vigilância e oração, porque a gente poderia falar da vinda de Jesus de diversas formas, por vários textos, né, que a Bíblia nos diz. Mas hoje vamos falar sobre a vinda de Jesus, sobre a nossa vigilância e a nossa oração, porque está enfático no texto que lemos que há uma ordem do Senhor, há uma exortação e também há uma esperança também, porque Ele virá. E também, se a gente ler com calma, a gente vai notar que no texto também traz para a gente um alento no nosso coração, porque há uma advertência para o povo de Deus estar em constante vigilância e em constante oração, para que não venha um improviso e nós estejamos dormindo, né? Amém? Então, o contexto de Marcos é esse, né? Jesus ali, pelo ministério de Marcos, está advertendo os seus discípulos, falando com os seus discípulos a respeito do capítulo 13, todinho a respeito de como se dará a vinda do Senhor. Algumas coisas ele vai citar sobre o que está acontecendo ali, por volta de Marcos 13, sobre a vinda, como se dará, nações contra nação. Então, se você pegar o 13 todinho, você vai notar essa situação. Lucas também faz a mesma situação. Lucas também, ele é um evangelista que no capítulo 21, ele traz essa narrativa.
de Marcos também. Só que Marcos é mais enfático na vigilância e na oração. Lucas, ele detalha algumas coisas que a gente não pode fazer, ou está fazendo, para quando o Senhor chegar. E ele diz assim, em Lucas 21, 34 a 36. Olhai por vós, não aconteça que vossos corações se encarreguem de glutonarias, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos e por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, Lucas já é mais assim preciso, né? Já diz assim na ferida o que a gente não pode estar fazendo ou pensar em fazer, né? Glutonarias, embriaguez e os cuidados da vida, que eu acho que esse aí está... Eu sei muito bem o que é essas questões de cuidados da vida, né? A gente está muito preocupado com o que a nossa vida está acontecendo externamente e deixando de vigiar e orar. Ainda em Marcos, o propósito de Marcos não é esclarecer sobre os leitores, aos seus leitores, sobre os eventos futuros, né? Ele não está ali no Marcos 13, não está assim, vamos dizer, especificando para os irmãos e seus leitores ali os eventos futuros, mas sim encorajar. Guarde essa palavra também para hoje. Hoje também é uma palavra de encorajamento, porque quando a gente diz o que não pode fazer, o que pode fazer, a gente está encorajando os irmãos a caminhar em direção ao Senhor, sempre reto, nem para a esquerda nem para a direita. Então Marcos ele traz esse encorajamento aos cristãos para resistir ao mal, para permanecer firmes na fé em Jesus. Não importa quantas circunstâncias possam ser ou acontecer na sua vida, manter sempre a esperança, estar pronto em todo momento para o magnífico dia da vinda do Senhor. Marcos ele está trazendo isso nesse contexto do Marcos 13. E aí Lucas vem e fala algumas coisas, se você ler o capítulo 21 também, ele vai tratar sobre isso, e a gente vai ter bastante assunto para ler ali, entender o que a gente pode e não pode fazer, porque a vinda do Filho do Homem está próxima. Mas você pode me perguntar, irmão, quanto tempo que não se prega aí sobre a vinda de Jesus, né? Amada igreja, muitas pessoas têm essa convicção até hoje. Infelizmente, alguns cristãos dormem e pensa como o ímpio pensa. Quer ver isso? Vamos ler aqui em 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Não precisa abrir, não. Vamos ver essa resposta de quem é que pensa assim, para a gente ficar alerta. Porque às vezes a gente está pregando sobre a vinda de Jesus, os homens de Deus sobem aqui no púlpito para pregar sobre a vinda de Jesus. Diversos irmãos e igrejas estão pregando sobre a vinda de Jesus. E muitas vezes, às vezes, nosso coração está tão dormindo que a gente fala, mais uma vez, vai falar sobre a vinda de Jesus, tal. Mas essa não é a atitude do cristão, sabia? Vamos ver aqui o que Pedro fala em 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Que Pedro também fala sobre a vinda de Jesus no seu capítulo 3 da segunda carta. E ele diz assim, mas amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, a gente nota aqui que Pedro diz para a gente não ignorar essa situação, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o meu e o seu. E essa promessa que Jesus vem, já está lá, Pedro falando na sua segunda carta. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa não é a atitude do cristão, de desconfiar da vinda do Senhor. Por mais que o mundo diga, ou as pessoas tentem te persuadir, sobre aquela esperança que está no seu e no meu coração, sobre a vinda de Jesus, sobre o meu e o seu comportamento diante do Filho do Homem, você deve ignorar essas pessoas, deve orar, deve se manter em vigilância, deve se manter em constante oração. Tem até um louvor da harpa, né, que fala, né? Quando a noite chegar e o mal me cercar,
quero estar em constante oração, que é o texto que a gente está aqui. Jesus está aqui no jardim do Getsemane. E esse texto de Mateus 26, 41, traz à mente dos irmãos o quê? Aqueles 3 momentos que Jesus está ali orando e pede aos seus discípulos para ficar um pouco mais afastado e outro mais assim, e aí ele pede para estar o quê? Em constante oração, vigilância. Mas quando o Senhor volta, acha eles fazendo o quê? Dormindo. E aí por 3 vezes ele faz essa oração, Jesus, no Getsemane, mas infelizmente tanto os discípulos como nós hoje, às vezes, nos pegamos dormindo. E quando eu estava vindo para cá, o Jorge marcou um horário, e aí eu estava me preparando para orar. Aí ele, Gil, tu já está pronto? Vou te pegar aí. Eu falei, beleza. Aí eu não orei, porque eu gosto de orar antes de vir. Mas aqui me deu a oportunidade de orar pelos meus pecados. Eu aproveitei e confessei-os diante do Senhor. Porque a nossa vida como cristão, não é só chegar aqui, se assentar no ar-condicionado, ver os irmãos, que é maravilhoso, né? Estar diante do Filho do Homem aqui com vocês é maravilhoso, mas não é só isso. As obras precisam acontecer, o fruto do Espírito Santo precisa acontecer, o bom testemunho precisa acontecer, que isso também vai trazer aqui, através dessa mensagem de Marcos, essa vigilância. Por que Marcos pede, Lucas pede, Mateus pede, Jesus dá exemplo e pede para nós, como seus seguidores, devemos nos manter em vigilância, em oração. Se eu for falar aqui de escândalo, meu Deus do céu, hein? Está atolado em tudo quanto é lugar, né? Mas apesar do Senhor falar que é mistério que isso aconteça, ok? Mas também ele diz, ai daquele por onde vem os escândalos. Eu acredito que nem eu nem você quer passar pela essa situação de trazer um mau testemunho. Então, nesse sentido, é importante ressaltar aqueles que têm dúvida da vinda do Senhor, que são os escarnecedores, são aquelas pessoas que andam segundo suas próprias concupiscências, e os verdadeiros cristãos não podem entrar nesse pensamento, mas devem se manter em vigilância e em oração. E sobre isso, eu destaquei aqui, sobre esse texto que eu li de Marcos 13, Lucas 21, Mateus 26, 41, comecei a pensar algumas coisas sobre esse conforto que a palavra me dá e te dá, de estar de pé para poder abri-la, entender, meditar e trazer para os irmãos. Eu fiz aqui 4 pontos que eu quero destacar aqui com vocês. E vou pedir ajuda dos irmãos para abrir aí os textos. Esse aqui vai ficar mantido para você sempre lembrar que Jesus é o nosso exemplo. Não deixar esse exemplo aí fugir da sua mente, lendo os outros versículos. Então, eu destaquei aqui sobre vigilância e oração, que ela é para todos, que é o nosso próprio texto, Marcos 13, 37. Alguém pode ler aí? Marcos 13, 37. É o último versículo que a gente leu. Amém? Então, ou seja, acerca da vigilância e da oração, ela não é só para mim, não é só para você, não é só para a igreja presbiteriana. Isso aqui é um resumo que Jesus faz em uma única frase do que eu e você precisa fazer durante a nossa vida de peregrinação aqui na terra. Um momento especial do cristão deve se manter todos em vigilância e em oração. Então, Marcos explica no 37 que a nossa atitude diante de Deus, de todo o povo de Deus, tem que ser baseado nessa vigilância e na oração. Porque na nossa atualidade, como eu falei, o que mais tem sobre os escândalos é a falta da vigilância. Eu queria trazer um exemplo prático que aconteceu esses dias, que vai servir para a igreja, a respeito de grupos de WhatsApp. O Jorge sabe que eu estive pregando em algumas igrejas lá em Parque Anchieta, foi me dada a oportunidade, fui lá visitar, os irmãos me colocaram num grupo de varões. Olha, até aí tudo bem. Essa semana eu estou lá em casa, cheguei do trabalho para descansar, gosto de me espalhar um pouco na cama, ligar o ar-condicionado, abri os aplicativos, estou vendo lá uma mensagem de conteúdo adulto no grupo da igreja que eu preguei. De uma pessoa que eu sei que foi levado a presbítero. Conteúdo que eu até falei, isso deve ser uma pegadinha, isso não deve ser verdade. Eu falei, meu Deus do céu.
Esse cara não está vigiando, não está orando, não. E aí foi aquela loucura. Paga, como é que eu faço? Resumindo, foi uma loucura. Eu entrei em contato com o líder do grupo e falei, irmão, você pode apagar. Não espere as coisas prolongar, mas você, administrador do grupo, apaga isso aí. Aí ela apagou. A pessoa apagou. E aí seguimos. O irmão foi até enfático em dizer que não era para sair dali dos 16 pessoas, daquela situação, para não contaminar a igreja. Um homem, servo do Senhor, até então presbítero, trouxe um conteúdo adulto no meio do povo de Deus. Ele pediu desculpa dizendo que foi por engano. Olha só. Não é essa a questão que está em jogo aí, se foi por engano. A questão maior aí, você, irmão, está percebendo? É o que você está consumindo. O que o irmão Gildo consome durante todos os seus dias até chegar aqui, essas quarta-feira toda, ela vai refletir aqui em cima. Ela vai refletir na minha amizade com os irmãos, na minha intimidade com Deus, com a minha família. E para encerrar essa parte, e esse exemplo prático, o irmão é casado, tem filhos e tem netos. Se isso chega aos ouvidos da esposa dele, poderia gerar um rompimento de um casamento. Olha só como o buraco começa a abrir mais e mais. Simplesmente que eu entendi, que eu estava lendo os textos e trouxe à tona, a falta da vigilância e da oração. Concordam? Quando a gente está com a nossa mente voltada para o reino de Deus, morando aqui, ainda pensando no reino de Deus, a gente esquece essas coisas, deixa para trás, joga na cruz e passa a viver em novidade de vida. Eu fiquei muito triste. Ainda não tive tempo de conversar com o irmão, porque ele me conhece. Mas, só para você ter uma ideia de qual é que está acontecendo, de um exemplo prático na sua vida e na minha vida. Eu não sei como você se comporta e não quero saber. Por quê? Porque cada um de nós devemos nos manter vigilante em oração. Porque se não fizermos isso, podemos trazer aqui contaminação aqui para dentro. Porque Paulo disse que nós somos um corpo, né? Bem ajustado. A igreja é o corpo bem ajustado de Cristo. Cristo é a cabeça, a gente é o corpo e cada um de nós aqui é o membro. Se um membro está ferido, contamina todo o corpo todo sofre. Hoje eu fui fazer um exame na clínica, graças a Deus não deu nada. Tantas coisas que eu passei, o irmão Jorge presenciou, me ajudou em alguns momentos, graças a Deus. Está tudo em dias, os exames, coração. O último foi o coração. Então, graças a Deus. Estou vigilante e estou orando. Então, assim é a vida dos irmãos. Nas suas amizades, no seu dia a dia, no seu trabalho, vigie, ore. Porque acontece coisas lá fora, sem a presença da igreja aqui, que se você tomar uma decisão errada ou falar alguma coisa, eles estão esperando você cair para te crucificar. Qualquer pessoa que me conhece, eu posso dizer com toda a convicção pela fé, que na minha cidade onde eu nasci, em Salvador, e nas minhas amizades de trabalho e até aqui, se eu vacilar os meus pés e cair, eles serão os primeiros a tacar pedra em mim. Então, isso não me torna um cara perfeito, nem quero. Isso me diz que eu preciso vigiar e orar. Essa semana atrasaram o meu salário e não me pagaram. Ainda me mandam mensagem perguntando se o dinheiro caiu. Falei, vou ficar normal. Falei, está na mão do Senhor. Um dia você me paga. Ou hoje ou amanhã. Porque às vezes a gente tem, como o texto diz, os afazeres da vida, as situações que nos acomete, a gente acaba passando por isso. Não sabe lidar com aquela situação adversa. E nosso comportamento diante dessas atitudes é primordial para continuarmos crescendo e dando exemplo, bom exemplo, de atitude de cristão. Então, nesse primeiro ponto, a vigilância é para todos. Todos. Todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E o nosso segundo ponto é Jesus é o exemplo. Jesus podia chegar assim e falar, pai, ele disse, né? Passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E antes um pouco ele fez esses discursos para orar. E ele disse que era para vigiar e orar, para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Mas não é Jesus que está falando isso dele, está falando de nós também. Pedro e seus discípulos ali todos estavam com o espírito pronto, mas a carne deles era fraca. Por quê? Porque não estavam orando. Quer saber como você está fraco? É quando você para de conversar com Deus. Se eu mudar um pouco o foco de oração e falar de conversa, talvez seja melhor. Quando é que você e eu temos conversado com o Senhor face a face? Quando é que nós nos apresentamos no nosso quarto diante do Senhor face a face? Para ter aquela intimidade com Ele, para vigiar, para orar. Porque a tentação vem sobre todos, como foi dito aqui em Lucas. Os laços da vida vêm para todos. Então Jesus, em Marcos, agora eu vou ler um versículo com vocês, quero que vocês me ajudem, Marcos 14, 34, sobre isso do exemplo de Jesus. Quem puder ler, quem achar primeiro pode ler, em voz alta, por favor. Jesus disse que a sua alma estava aflita até a morte. Mas ele disse, não, eu vou para a cruz, mas vocês vão ficar vigilantes em oração. Você concorda que depois desse momento que Jesus estava ali, passou por aquela crucificação, os discípulos fizeram o que depois? Mesmo crendo, vendo sinais e maravilhas do Senhor, os discípulos, cada um meteu o pé para seu canto. Pedro nega Jesus, os discípulos se dispersam, uns vai para o caminho de Emaús, esquece que o Senhor tinha dito que iria ressuscitar, e parece que foi um sono total nos discípulos do Senhor. Então Jesus disse que era para vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Realmente, a carne da gente é fraca. Para oração, para estar aqui, para orar para o seu irmão, orar pela família, orar pelo seu pai para se converter, para a sua mãe. Vigiar os seus caminhos que você está andando, que a nossa irmã acabou de ler um texto que corroborou aqui com a nossa mensagem, né? Em Jeremias. Né? Eu até deixei marcado aqui, que é interessante, ela falou aqui no 19, grande em conselho e poderoso em obras, porque teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Pode ser até um paradoxo ali com Gálatas 6, 7, né? Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, certamente colherá. O irmão plantou aquela situação lá, ele colheu, né? Se ele tivesse mandado no versículo bíblico de oração, seria mais edificado, né? Mas ele não vigiou, caiu, entrou em pecado e acabou contaminando o grupo e as pessoas que, se amanhã depois forem falar, vai dar mau exemplo. Então, Deus ele retribui a gente conforme tudo aquilo que a gente faz. Pratica boas obras, o Senhor te conforta com boas obras. Pratica as más obras, será pego nas más obras. Em outras palavras, né? Então, Jesus é o nosso exemplo. Nosso segundo texto sobre isso está em Mateus 26, 41, que eu não precisa ler, que está ali, né? Mateus 26, 41, vigiai e orai para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus é o nosso exemplo. Se Jesus é o nosso exemplo, agora cabe a nós vigiar e orar. Nosso terceiro ponto, acerca da vinda de Jesus, da nossa vigilância e oração, está se resumindo aí ao nosso pecado. Que a gente já está trabalhando isso e falando, né? Por causa do pecado, a gente precisa vigiar e orar. E o nosso texto está em 1 Coríntios 15, 34. Por que você e eu devemos nos manter vigilantes e em oração? Porque o pecado nos cerca. Essa é a história, essa é a verdade. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Pedro diz isso, né? Quem achar pode ler. 1 Coríntios 15, 34. Se eu peco deliberadamente, o texto está dizendo aí que tem pessoas que não estão ainda fortalecidas no Senhor, que precisa do nosso exemplo, precisa a gente estar de pé em oração para demonstrar o próprio exemplo de Jesus, porque existem pessoas que não estão ainda fortificadas na fé. E Paulo fala, eu digo isso para que vocês vigiem, estejam sóbrios. Ele usou essa palavra, né? Sóbrio, atento, alerta.
vigilante, sóbrio. Então a gente precisa ter sobriedade diante do que a gente faz, principalmente diante de pessoas que você quer ganhar para Jesus. Então, nosso exemplo também é um exemplo que cativa as pessoas a estar aqui. Porque hoje, o nome da igreja hoje no mundo e no país, por causa dos escândalos, está sendo escarnecido. Se eu chegar na minha família hoje, eu posso ter convicção de fé de dizer isso para vocês. Se eu chegar na minha parentela e falar, irmão, vamos lá na igreja, as pessoas vão resistir na mesma da hora. Já vão pensar que eu vou ter que dar dízimo, oferta, um monte de coisa que o mundo põe na cabeça deles. Os escândalos vai vir logo à tona na cabeça. Não, aquele pastor, ele pecou, ele errou. Como é que você vai para lá? Não sei o quê. Irmã, calma. Tem que ir com calma com ela, com os irmãos. Eu posso ser um homem que caminha no Senhor retamente, mas quando eu conversar com a minha parentela, eles sempre vão ter um pé lá e outro cá. Vai ficar difícil, porque por causa dos escarnecedores, que duvida que o Senhor vem, que duvida que você foi verificado, que duvida que você foi mudado, que duvida que o Senhor fez uma obra na sua vida. Mesmo que você ande nela, ele ainda vai duvidar. Eu não sou exemplo para vocês, o exemplo é Jesus. Eu também não sou exemplo para a minha família, o exemplo é Jesus. Mas na minha família só tem 2 pessoas cristãs. Com o Joelso 3, mas Joelso, orem por ele. Orem por ele. Então, assim, as minhas irmãs estão lá, meu irmão está lá. Então, a gente precisa ser o exemplo da família. Uma vez minha irmã soltou um palavrão sem querer lá, né? Então, justamente foi esse o momento que o inimigo achou para falar através da boca das pessoas lá para crucificar minha irmã. Mas e os outros dias que ela orou, chorou, meditou? É assim, se preparem. Se prepare, que nesse texto que a gente leu, se você ler o capítulo todo de Marcos 13 e de Lucas 21, Jesus vai falar sobre essas situações que vai acontecer. Pessoas vão tentar minar a sua fé, mas ele também diz lá que você precisa se acalmar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de coisas que eles não vão poder contradizer você. Então você não precisa ser hostil, não precisa ficar com raiva, mantenha-se sóbrio, sereno, porque no tempo do Senhor, que é o tempo dele, não da gente, as coisas vão se achegando. O Senhor é nosso exemplo, e por causa do pecado, da queda até hoje, nós precisamos nos manter vigilantes, porque ainda em 1 Pedro 5,8, alguém pode ler? 1 Pedro 5,8, que é a história que Pedro conta, que quem está ao nosso derredor. Vamos ler esse texto, esse versículo? 1 Pedro 5,8. Irmãos, se o nosso amado irmão lá fez aquilo lá, o inimigo viu, não viu? Esbofetou ele, não esbofetou diante de Deus? Concorda? O inimigo da gente, que é o diabo aqui, Pedro falando, ele não tem poder para invadir a sua mente nem o meu coração, nem sondar. Amém? Mas o que ele pode fazer? Ele pode ver você fazendo e te induzir ali, de alguma forma manipular aquela situação de pessoas para fazer você cair. Por isso devemos estar sóbrios. Ainda sobre o pecado estou falando. Então, sóbrio, vigilante, em constante oração. E aí eu orei por o irmão, pedi para os irmãos orar pelo irmão lá e deixamos quieto. Isso é um exemplo que eu estou citando para não tomar o tempo dos irmãos, mas eu poderia aqui trazer outras coisas que aconteceu no trabalho, que eu tenho assistido pela internet, tenho visto pessoas renomadas no Evangelho caindo. Porque a Bíblia diz que cuidai daqueles que estão de pé para que não caia, né? Para que não venha a cair. Então, a gente tem essas advertências, mas é também um alento no nosso coração, porque a mensagem me faz refletir se eu estou dentro dela ou estou fora dela. Se eu estou sendo vigilante, se eu estou orando, ou se eu estou entrando em tentação, né? Esse pensamento você tem que fazer na hora de ler o texto. É olhar o texto todinho, contexto, se imaginar dentro dele e pensar, eu estou aqui ou eu estou aqui? Se não tem ainda a luz da palavra, converse com os irmãos.
que tem um pouco mais de experiência com a palavra, de te ensinar. Aí, esse é o nosso terceiro ponto. E o nosso quarto ponto, já caminhando para o fim. Isso, ainda tem mais um. Nosso quarto ponto, vamos falar sobre por que você deve estar em constante oração e sempre vigilante, para fortalecer e firmar a minha fé. Quando a gente ora e está vigilante, a gente está fortalecendo uns aos outros, está orando. Então a gente precisa de estar sendo fortalecidos e tendo firmeza na fé em Cristo. O nosso texto que embasa isso é 1 Coríntios 16, 13, que fala acerca de comportamento. Estou ligando os pontos tudinho para que você tenha uma visão da mensagem de hoje. 1 Coríntios 16, 13. Alguém pode ler? Se portar veronilmente, é uma palavra difícil, mas depois você pode pesquisar no dicionário, que isso é bom, edifica a gente, não é? Deixar anotado, risca, vai lá pesquisar. É o nosso comportamento que Paulo está falando ali, comportamento dos coríntios. Ser sóbrio de novo, estar vigilante, porque para que a nossa fé esteja avivada, para que eu e você estejam firmes numa rocha. Então, denota que a vigilância e a oração, ela nos traz também um conforto e uma firmeza na nossa fé. Nós temos convicção disso. Ninguém vai tirar isso de você se você tiver convicção e estar sóbrio. Eu costumo citar uma frase que eu vi na internet, eu não sei de quem é o autor. Foi logo na pandemia. E aquela mensagem entrou dentro de mim e nunca mais saiu. Que diz que o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em... O que quer dizer isso, que o mundo está em crise? É aquilo que o próprio evangelista Lucas falou, que vai vir laço sobre todos os habitantes da face da terra. Mas a igreja está firme e com a paz do louvor que falou em Cristo. Vencendo, vem Jesus. A esperança minha e sua está na vinda de Jesus. E para isso, nós consagramos a nossa vida ao Senhor em constante oração e em vigilância. Se eu for citar aqui, nós temos nosso irmão que está com uma obra maravilhosa aqui sobre oração, né? Também corrobora essa mensagem para que você venha participar da reunião de oração. E fique vigilante, que o diabo, que é o nosso inimigo, está ao nosso derredor. Ele sabe que você ora. Ele sabe também que se você pecar, ele vai te afinetar. Vai tentar te sujar, te manipular aquela situação para te sujar. Mas, como Jesus é o nosso exemplo, ele disse para vivermos em constante oração e vigilância. Então, nosso quarto ponto e nosso quinto e último ponto é, vamos falar aqui sobre por que eu e você devemos estar em vigilância e em oração. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Às vezes é duro ouvir cristão com dúvida, de dizermos numa mensagem que está escrito que o fim de todas as coisas está próximo. Só que não é o pregador que fala, não é o mensageiro que fala, não é o pastor, não é o discípulo, não é o presbítero que fala isso. 1 Pedro 4, 7. Vamos lá, para a gente ver quem que diz isso. Primeira Pedro 4, 7. Os irmãos entenderam? Tem alguma outra versão aí que possa ler, diferente da irmã? Só para... 1 Pedro 4, 7. É isso aí. Então não sou eu que digo que as coisas estão próximas. Lembrando que um dia
Para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O nosso tempo aqui pode rolar de acordo com o nosso tempo de horas, minutos, dias, meses, anos, mas se o Senhor vier agora, nesse exato momento, pelo menos estamos aqui buscando Ele, né? Porque graças a Deus não está marcada a vinda dEle, o dia certinho e a hora, porque nós lemos isso, né? Quem se levantar para dizer que Jesus vem tal ou esse ou aquele dia marcado, esse é mentiroso. Porque Jesus mesmo diz em Marcos ali, 13, que ninguém sabe a hora nem o dia que o Senhor vem, mas Ele está vindo. Nem os anjos, nem o próprio Jesus, mas o Pai somente. Porque se dissesse que Jesus vem em 2027, o pessoal ia pecar à vontade, né? Ficar à vontade, como já estão alguns aí. Não a gente, graças a Deus. Conto com os irmãos. Aí, quando chegasse lá perto de 2027, aí era muita conversão. Meu Deus do céu. Dia 1º de janeiro de 2027. Aí era a massa, 8 bilhões de pessoas se convertendo falsamente. É isso que me faz fortalecido na palavra. É que eu não sei o dia, a hora, nem os minutos, nem o exato dia que o Senhor virá. Porque isso me faz me manter em vigilância e em oração. Isso é que dá prazer no cristão. Você não precisa saber o dia que Jesus vem. Você precisa saber que Ele vem. Que a esperança é Ele. E se Ele é fiel e justo para prometer, Ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas, né? Isso deve alimentar o nosso coração, deve trazer um alento, um fortalecimento, uma alegria profunda em mim e você, para hoje e para a sua vida. Conclusão. A nossa vida, irmãos, como peregrinos aqui na Terra, é constantemente afetada pela cultura, como eu já falei, né? Cultura local. Pelos falsos ensinos que levam muitos a se perderem pelo caminho. Alguns desistem e voltam a viver uma vida como se o Senhor não o libertasse, não o purificasse, e assim dando mau testemunho. Saber isto antes, igreja, que tudo o que fazemos e vivemos e somos é para a honra e glória do Senhor, Jesus Cristo, dando verdadeiro e fiel testemunho de todas as obras que Ele preparou para que cada um de nós andássemos nela. Eu concluo assim: se você faz algo, faça para a honra e glória do Senhor. Isso não quer dizer que você vai pecar, porque isso aí você vai ser destituído do trono da graça. Deliberadamente, você não pode fazer isso. Mas quando a Bíblia diz que eu devo fazer tudo como se fosse para o Senhor, com honra e glória para Ele, é porque Ele preparou grandiosas obras para cada um de vocês. O Natan, os nossos irmãos, Natália, os presbíteros, cada um de nós temos uma função aqui. Que esse dia, que essa noite, seja também para você um despertamento para andar nessas obras. Porque eu penso assim, quando nossa mente está voltada para o reino de Deus, para as obras do Senhor, não há margem para nosso pensamento pensar em coisas erradas, em coisas que não convêm, em coisas que são aleatórias, discussões, porque o mau testemunho está diante de nós. Às vezes a gente está dentro de uma roda de conversa, uma pessoa solta uma coisa lá e você segue o caminho daquela pessoa. Mas nós lemos em Jeremias que é Deus, é quem guia todos os nossos caminhos. Então, cuidado com as amizades, cuidado com alguns irmãos que estão fracos, como foi o texto de Coríntios, porque eles precisam chegar na graça e no conhecimento do Senhor. Cuidado com seus familiares que não servem ao Senhor na roda de conversa. Cuidado no seu trabalho, na sua casa, com seu cônjuge, com seu namorado. Eu ia contar uma história sobre uma pessoa que aconteceu recentemente, para finalizar, para mais um exemplo prático, de uma pessoa que estava trabalhando, não vigiou, fez uma brincadeira e a menina deu em cima da pessoa, que quase o leva a cair. Os pés deles quase se escorregam. Por uma brincadeira que ele fez com a pessoa, ela quase tem um ato ali com ele. Por isso que eu digo, vigia com suas amizades, no seu trabalho, porque a gente precisa se fortalecer em oração. Você que está namorando, você que está noivo, você que está casado, para todos nós, você que está solteiro, Gildo, é vigilância e oração, para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha chegado aos seus corações com
um alento no seu coração, não é uma repreensão, mas é um fortalecimento para mim, para você, que eu trabalhei essas 4 quarta-feiras estudando isso, pensando com calma, porque está acontecendo coisas externamente que não pode afetar internamente nosso coração. Proteja o seu coração com vigilância e com oração. Amém?